Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para mais uma aula de ciências. Vamos logo rever, as atividades que foram passadas na aula anterior, para a gente fazer a correção. Na primeira questão dizia o seguinte: o que a meteorologia estuda? Então nós vimos na aula anterior, que estuda os processos que acontecem na atmosfera e também a previsão do tempo. Pessoal, a questão das alternativas, eu não vou me prolongar muito, só vou falar quais as alternativas que eram corretas. Na segunda questão, a alternativa é a B. Terceira, a alternativa é a A. A quarta é a D. E na quinta, a alternativa C. Bem, pessoal, na aula de hoje, a gente vai entender como é que funciona os hormônios sexuais masculinos e também os femininos. Relembrando a vocês, em aulas anteriores sobre hormônios, a gente explicou assim por cima, como é que funcionam algumas partes principais da testosterona, da progesterona, mas hoje a gente vai ver ela complexamente, ou seja, eu vou entrar mais profundo nesses hormônios para a gente entender como é todo o funcionamento dele no nosso organismo. Então, pessoal, antes de começarmos a falar dos hormônios em si, vamos explicar como é que funcionam os hormônios sexuais em modo conjunto. Vejam, os hormônios sexuais são substâncias produzidas nas gônadas, tanto a testosterona como a progesterona, quanto os estrógenos, todos são produzidos nas gônadas. A testosterona, no caso, é nos testículos, já a progesterona e o estrógeno acontecem nos ovários. Durante a infância, esses hormônios eles são inibidos, ou seja, não é como se estivessem ali invisíveis, só para esperando o momento certo de começarem a atuar. Então, tendo a sua produção iniciada durante o processo que a gente conhece como puberdade, que é quando a gente está ficando jovem, começando a crescer pelo nos corpos, aumentando de tamanho, que é o aparecimento das características sexuais secundárias. Pronto, então nesse período aí de puberdade é que esses hormônios vão deixar de ser inibidos e vão começar a atuar no nosso organismo. Vamos começar falando sobre a testosterona, que é o hormônio masculino, certo? A testosterona é o principal hormônio sexual masculino. Ele atua em diversas partes do corpo, influenciando o comportamento e o desempenho físico e sexual do indivíduo. A testosterona é considerada um hormônio que está relacionado ao bem-estar e saúde, no caso masculino. Então, este hormônio atua principalmente no desenvolvimento dos tecidos reprodutores masculinos, ou seja, testículos e também na próstata. Além disso, está relacionada à produção da massa muscular, como está na imagem aí ao lado, o homem musculoso, que é a visão simplificada da produção da testosterona no corpo, causa esses efeitos. Então, é saúde dos ossos, crescimento de cabelos, crescimento de pelos pelo corpo, todas essas características é através da testosterona. Então vamos lá, quais são as funções dessa testosterona? Primeiro vamos lá para começar pelo cérebro. No cérebro ela vai promover a motivação, o indivíduo vai ficar mais motivado, mais confiante. Nos ossos, promove o crescimento e também a estabilidade dos ossos. O que seria essa estabilidade? Os ossos iam ficar mais compactos, mais firmes, certo? Nos músculos, promove também crescimento muscular e também afeta o metabolismo da gordura, que vai fazer o quê? Vai facilitar na hora de desenvolver os músculos, certo? Vai fazer com que eles comecem a aparecer mais rápido. No corpo, vai promover o crescimento dos pelos, certo? Nas regiões genitárias, mantém a produção vertical do esperma e também aciona, como é que eu posso dizer, o desejo sexual, certo? No sangue, estimula a formação de células vermelhas, nos glóbulos vermelhos, que é o que dá a pigmentação vermelha ao nosso sangue. Bem, pessoal, no corpo humano, a testosterona atua de diversas formas. E caso apresente alterações, alguns sintomas eles vão ser percebidos. Então vamos ver a seguir este importante hormônio do corpo masculino, como é que ele atua no nosso organismo. Bem, como eu falei lá no cérebro, na região cerebral, vai ativar a nossa motivação. A testosterona, ela atua no sistema nervoso, contribuindo com a produção de energia. Então essa energia vai motivar, vai nos dar capacidade melhor de concentração e também ajudar no nosso humor. Também tem o quê? A perda de massa
óssea. Por estar relacionada ao crescimento e desenvolvimento dos ossos, a testosterona pode influenciar a densidade óssea, tornando os ossos densos. Também no crescimento dos pelos. A produção da testosterona inicia por volta dos 12 anos de idade, onde vai começar, né, o processo da puberdade. E daí, estimula o crescimento dos pelos no corpo. Como eu falei também, o desejo sexual. Este é um comportamento que mais está relacionado com a atuação da testosterona no organismo, visto que influencia no desejo sexual, no caso masculino. Desenvolvimento muscular. Assim também como acontece no crescimento dos pelos, que também é na puberdade, os músculos também vão se desenvolver nos homens, visto que é o começo da produção deste hormônio. Porém, é entre os 20 e 30 anos que acontece o pico da testosterona no sangue. Agora vamos falar um pouquinho dessa produção, como é que funciona. A produção da testosterona, ela está relacionada a mais dois hormônios que são necessários para se juntarem para formar essa testosterona, que é o LH e o FSH. Eles vão ser liberados pela hipófise, lembra que eu falei sobre a glândula hipófise em aulas anteriores? Pronto, essa glândula, junto com esses hormônios, vão exercer atividades ao nível dos testículos, que é o local onde a LH atua nas células de Leydig, estimulando a produção da testosterona. Então, começa lá, liberadas pela nossa glândula hipófise. No caso do colesterol, ele vai ser o precursor da maioria dos hormônios sexuais, pois nas glândulas produtoras de hormônio, ele sofre reações até se transformar em testosterona. O colesterol é aquela gordurinha que a gente tem ali muito visível no coração. Bem, pessoal, a produção dessa testosterona no nosso organismo não se limita apenas ao homem. A mulher também produz este hormônio, porém em quantidades menores, apresentando os mesmos benefícios e efeitos que ocorrem também nos homens. Então, na mulher, 25% dessa testosterona é encontrada nas glândulas suprarrenais, certo? 50% entre o seu tecido adiposo, a pele, e 25% no ovário. Por isso que na mulher, no caso da testosterona, não tem muita produção em hormônio sexual, é apenas 25% dela. Bem, aqui tem alguns alimentos que vão ajudar na produção da testosterona, certo? Nessa imagem a gente vai ver aí os principais, ó. Vocês podem aí dar uma pausa nessa aula, tirar um print aí dessa imagem para vocês, quando vão precisar de sair nos estudos, já na prova. Então, esses são os principais alimentos. Porém, alimentos ricos em zinco, como é o caso de camarão, frango, peixe. Alimentos ricos também em vitamina D, que também é carnes, frutos do mar, especialmente o salmão e a sardinha. E também alimentos ricos em vitamina a gema do ovo, fígado. Todos esses alimentos aí vão ajudar na produção da testosterona. Então, pessoal, é importante ter essa alimentação com esses alimentos. Por quê? Porque se acontecer uma deficiência aí, da testosterona no organismo, vai acarretar problemas que vão prejudicar muito a gente. Vai ter falta de interesse sexual, alterações de humor, dificuldade em definir os músculos, pouca quantidade de pelos no corpo, falta de sono e agitação noturna, cansaço frequente e acúmulo de gordura. Então, todos esses fatores aí são uma baixa por conta desse baixo nível de testosterona no organismo. Então, sempre temos que estar procurando esses alimentos que aumentem nosso nível de testosterona no corpo, certo? Principalmente no sexo masculino, que é onde a testosterona vai atuar com mais frequência. Além disso também, com o avanço da idade, o nível da testosterona tende a diminuir, em média de 1% ao ano. Então, a partir dos 40 anos, já vai começar a diminuir esse nível de testosterona no organismo. Então, é importante que seja feita regularmente a dosagem desse hormônio, como através de alimentação, pois a baixa dosagem pode indicar alguns problemas de saúde. Aí na imagem abaixo, vocês vão ver aí o nível de testosterona de acordo com a idade, com os 20 anos já é o nosso pico, certo? 30 anos ali já está diminuindo um pouco, 40 anos vai diminuindo, até quando chega nos 90, que a gente quase não tem mais a atuação desse hormônio no nosso organismo. Então,
é muito bom a gente estar sempre procurando esses alimentos que é rico em vitamina D, em vitamina A, para fortalecer a nossa testosterona, que é importante para o nosso desenvolvimento. E também tem o risco, né? Tudo que é demais também é um risco. Então, também existem os riscos de ingestão excessiva de testosterona. O maior exemplo é o uso de anabolizantes. A ingestão excessiva de testosterona é uma prática que causa sérios danos à saúde, sendo causada, como eu disse, pelo uso de anabolizantes. Então, deve ser realizada por prescrição médica, quando for necessário, e tem uso controlado. Você não pode usar sem ter um controle daquilo, senão pode ser prejudicial à saúde. Bem, pessoal, esse primeiro estudo da gente foi sobre a testosterona, o hormônio, né, que atua mais ali no sexo masculino. Agora a gente vai falar sobre a progesterona, que é o hormônio feminino produzido pelo ovário também a partir da puberdade. Muito importante na preparação do organismo da mulher em relação à gestação, certo? Ela faz como se fosse, faz a manutenção toda praticamente da gravidez. Então, a progesterona ela não atua sozinha. Ela vai atuar também junto com o estrógeno, que é outro hormônio que a gente vai ver a seguir, feminino, certo? Mas vamos começar a falar as beneficências da progesterona, que a principal delas é a gravidez. Então, ó, a progesterona vai preparar a mulher para a sua gravidez, agindo em todo o seu corpo. Então, durante a gravidez, a progesterona vai ser produzida inicialmente pelo corpo lúteo, que é uma estrutura que se forma depois que o óvulo é liberado no ovário. Então, sendo posteriormente, vai sendo mantida pela placenta para poder desenvolver o embrião. Então, ó, a progesterona ajuda a manter a gravidez. Mas como? Relaxando a musculatura do útero, estimulando o desenvolvimento também das glândulas mamárias, certo? Tá vendo aí embaixo aí a imagem do útero? Ele vai ter que se esticar, né, durante o processo de gestação, conforme vai crescendo o embrião. Então, todo esse desenvolvimento aí é por conta da progesterona, que vai auxiliar a mulher em todo o seu período de gestação. Então, ó, como tudo tem seus malefícios, né? Então, a deficiência da progesterona no organismo feminino pode causar falhas de implantação, prejudicando a gravidez na fase inicial. Também pode acontecer o risco de levar a abortamentos de repetição, certo? Pode perder o bebê. Também atua durante o ciclo menstrual, quando é normal, fora da gestação. E também algumas mulheres também podem apresentar alterações da menstruação, como é o caso da hemorragia e também dor nas mamas e também a TPM, que é a tensão pré-menstrual. Então pode afetar esses sentidos aí da mulher, né, que era para ser comum, como é o caso da TPM. Então, ó, a falta dessa progesterona, né, desse hormônio, também tem uma déficit no organismo. A maior consequência da falta da progesterona é a amenorreia, que é a nossa conhecida como ausência da menstruação, quando a mulher ela deixa de ter a menstruação. Pode até parecer um negócio, né, de alívio, mas na verdade não é. Quando acontece essa ausência de menstruação, vai acarretar em problemas no organismo, certo? Principalmente na parte uterina. Então, ó, quais são as funções da progesterona? Primeira função, preparar o útero para a implantação do embrião. Sabemos que ela vai trabalhar lá, ó, no desenvolvimento do embrião, então a preparação do útero é fundamental nesse esquema. Segundo, a preparação das mamas. Sabemos que quando a mulher está grávida, as glândulas mamárias vão receber o leite, né? A secreção láctea. E daí tem que preparar essas mamas para poder que quando o embrião nasça, venha ter essa alimentação que é primordial para o seu desenvolvimento. Terceiro, aumenta o grau da atividade secretória das glândulas mamárias, que é para poder, né, soltar a secreção láctea. E também ativa as células que revestem a parede uterina, que para que serve? Para aumentar o espaçamento do endométrio, para promover a invasão dos vasos sanguíneos também no mesmo. Quinta função, determina o surgimento de diversas glândulas produtoras de glicogênio, que vai ser essencial para o processo de gravidez. E também inibe as contrações do útero, impedindo a expulsão do embrião, que é o abortamento espontâneo, ou do feto em desenvolvimento. Então, esses 6 aí
esses 6 passos aí são importantes e fundamentais funções da progesterona no organismo feminino. Bem, pessoal, como eu disse, a progesterona ela não atua sozinha. Tem que ter o estrogênio para poder ajudar nessas funções dos hormônios sexuais femininos. Então, qual é a função do estrógeno? Primeiro, ele é um hormônio sexual feminino produzido de uma forma mais intensa, lá pelos folículos e também pelo ovário. Ele começa a ser produzido na adolescência também e continua até a menopausa, porque quando ele chega na menopausa, ele deixa de atuar no organismo. Uma diferença da testosterona para o estrogênio, a testosterona até os 90 anos, né? A gente vê que ela vai diminuindo conforme a idade. Já no caso do estrogênio, não. Na menopausa, ela para, certo? Quais são as funções do estrogênio? Primeiro, estimula o crescimento do endométrio, ou seja, o crescimento do útero, preparando para a fertilização. Vai regular também a distribuição de gordura no corpo feminino, contribuindo para as formas, né, corporais femininas, como por exemplo a região do quadril. Como eu falei também, igualmente com a progesterona, vai desenvolver também as glândulas mamárias. Vai ter também com a função do estrogênio o crescimento de pelos pubianos, como acontece também com a testosterona masculina. No caso feminino, o estrogênio. E também estimula o desenvolvimento dos pequenos e grandes lábios da vulva, certo? Então, esse hormônio é importante, por isso que age mais intensamente, porque ele não só ajuda na gravidez, como também nas características secundárias sexuais femininas. Então, a produção desse estrogênio, como é que acontece? O estrogênio, ele é produzido pelos ovários e também na placenta. E em menor quantidade pelas glândulas suprarrenais e testículos, ou seja, o estrogênio também está presente, em pouquíssimo nível, mas está presente, nos indivíduos masculinos, certo? Mas como ele é mais útil nas mulheres, vamos especificar nele, e nas mulheres a produção desse estrogênio é intimamente relacionada ao ciclo menstrual, certo? Eu falei sobre esse ciclo menstrual em aulas anteriores, então o hormônio que é responsável por agir nesse ciclo menstrual é o estrogênio. Então, pessoal, quais são esses estrogênios? Existem 3 tipos de estrogênios. O principal deles é o estradiol. Ele é mais importante porque ele é essencial para que a gravidez possa acontecer. Então, sem estradiol fica impossível ter a gravidez. Então, estima-se que possua mais de 300 funções no organismo feminino, esse estradiol, certo? Pela sua importância na gravidez. O segundo deles é o estrona. O estrona ele é predominante em mulheres após a menopausa. Lembra que eu falei que o estrogênio ele para de atuar na menopausa? Certo, o estrogênio em si ele para. Porém, a estrona, que é uma parte específica do estrogênio, uma parte mais pequena, ele predomina após a menopausa, certo? Já o estriol é o subproduto do metabolismo dessa estrona, sendo mais importante durante a gravidez, ou seja, a parte do estriol ele vai ser mais para a parte da gravidez e a estrona para continuar desenvolvendo a mulher, né? Logo após a menopausa, que é quando o estrogênio em si ele não vai ter muita eficiência mais. Então, ó, qual é a deficiência desse estrogênio? Então, ó, se a gente tem essa falta de estrogênio no corpo feminino, o que é que vai acontecer? Fadiga, insônia, ansiedade, dores de cabeça, irritabilidade, ondas de calor e suor noturno, ressecamento da vagina, dificuldades de atenção e também um pouquinho de redução na memória. Então, a falta desse hormônio no organismo acarreta esses fatores aí. E também, ó, o excesso, como eu disse, também o uso desse hormônio com muita quantidade também pode afetar no organismo. Então, ó, qual é o que vai fazer esse excesso? O que é que vai causar? O ganho de peso, ciclo menstrual vai ser irregular, não vai ser tipo, se era acostumado a ser em 7 dias, um exemplo só, em uma vez por mês, no caso se tiver excesso desse hormônio no corpo feminino, vai acontecer desse ciclo menstrual não ser regular, ou seja, ser irregular, não ter hora para começar e não ter hora para terminar. Dificuldades também na hora de engravidar e também o inchaço das mamas. Tudo isso acarreta pelo excesso de estrogênio no organismo. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a nossa próxima aula.